Oi, gente, Mucuyu, boa tarde, Colofé, Mutumbá, Mojubá, Orê e toda a ação de respeito a nós, povos de matriz africana. Passando aqui para o nosso bate-papo na hora do almoço, para matar as saudades também, e para dividir com vocês um pouquinho das experiências que eu acabo tendo e que eu acho que são interessantes para a gente poder gerar uma forma interessante de autoconhecimento e de pensamento. Eu estou passando aqui hoje para a gente poder falar de uma coisa interessante, que é o sentimento de não pertencimento, ou a síndrome de fora do ninho, ou generalização, ou o nome que queiram dar, né? É muito interessante que hoje em dia a gente encontra inúmeros vodunces, inúmeras pessoas, eu estive já nessa ocasião, de entender o que ele é ou o que ele pertence a uma casa de santo. Por isso, talvez, inúmeras pessoas que estejam tendo dificuldades inúmeras de permanecer dentro de uma casa de santo e, de uma certa forma, entender ali a sua funcionalidade. Eu fiz umas colinhas, porque como é um assunto de estalo, eu preciso das colinhas para poder ter os temas e a gente poder discutir. No decorrer, eu vou lendo as mensagens de chegada e vou respondendo à medida que elas forem chegando. Já de antemão, uma boa tarde a todos, tá? Gente, quando a gente fala da generalização, é o estado de conforto pleno ao que eu me adequo no ambiente onde eu estou. É muito normal que a gente leve para as casas de santo, entendeu? Os nossos excessos, os nossos processos de aceitação e as nossas curas que não foram determinadas. Então a gente vai começar lá do comecinho falando que a maioria dos membros hoje religiosos, eles chegam numa casa de santo querendo sanar as suas dívidas, querendo resolver os seus problemas, mas não assumir para si responsabilidades. Todos querem alienar, infelizmente funciona assim. Já é de um processo comutativo da sociedade, eu alienar minha mãe com a minha avó, alienar meu pai com meu avô, alienar minha tia com meu tio. Porém, quando eu estou alienando, eu quero de certa forma somente, eu fiz uma anotação interessante aqui, que nós queremos ser resgatados, na verdade, né? E nós nunca queremos ser acusados. Todo o excesso de dúvida, propriamente dito dessa questão de troca de casas de santos, de filhos de santos, buscando em outros zeladores resposta às suas dúvidas que não foram sanadas pelo seu próprio Babalorixá ou Elorixá, em geral essas pessoas chegam na nossa casa com uma criança interior ferida, uma criança injustiçada. Por que uma criança injustiçada? Geralmente toda criança injustiçada, ela teve um nível defectivo de abuso, seja ele da sua inocência, seja ele da sua sexualidade, seja ele das suas pretensões para com o destino e seja esse abuso para com ela mesma, entendeu? E infelizmente, quando essa criança interior ferida chega munida de um adulto na nossa casa de santo, seja um vodunce iniciado ou não, e ela traz com ela um pacote, nesse pacote está a correlação dos seus sentimentos para com a pessoa do seu zelador. Então eu vou começar a descrever alguns processos, não colocando taxa na testa de ninguém, afinal ninguém é obrigado a entender esse processo e muito menos ninguém é obrigado a perceber esse processo. Porém, existem alguns excessos que estão acontecendo e que nós, zeladores, não temos como abraçar porque, infelizmente, não faz corpo do nosso entendimento. Por melhor que a gente estude, por melhor que a gente tente ofertar ao filho a melhor qualidade de consultoria, não pertence a nós esse dissipar os problemas. Pertence a nós o entendimento para a gente não levar isso para um outro local, entendeu? Então, quando a gente fala da correlação dos nossos sentimentos internos, nossas frustrações e traumas para com o nosso zelador, a gente vai começar primeiro no excesso de processos ocultos e processos místicos. Excesso de evidência, excesso de audição, excesso de visão, excesso de achismo. Existe uma teoria muito antiga de algumas pessoas que estudaram a psicanálise e o ocultismo e tentaram fazer suas correlações. Eu não vou entrar aqui para desconstruir, afinal eu sou espiritualista. E quem entende de espiritualidade entende de essência. Para que você seja um bom espiritualista, a sua essência tem que ser bem lapidada e moldada, entendida e investigada. Aquela famosa investigação diária que eu falo com vocês. A gente está aqui num processo contínuo de construção da nossa ideologia como ser humano, né? Eu contribuo com vocês, vocês contribuem comigo também. Então, quando eu tenho excesso de processos ocultos e místicos, excesso de evidência, excesso xamânico ou excesso daí de forma chamada, existe uma teoria muito grande que tudo nosso, até sonhos, estão relacionados ao nosso inconsciente. Então, a forma que a mente tem de dispersar os sonhos
quando a gente está dormindo relaxado. A forma que nós temos de dispensar esses pesos que estão no inconsciente talvez seriam nos excessos, porque tão logo eu vejo, tão logo eu sou enxergado. Logo assim eu trago a atenção da minha vidência, da minha audição, fala e visibilidade espiritual como anseio para os meus desejos. É muito normal que um mais carente que a minha pessoa entenda que eu sou um vidente, eu estou ali probabilizando um bem, uma leitura, às vezes até telepática e psíquica, porque há conversação dos nossos gestos corporais para com a pessoa com excesso de evidência. Não digo que os videntes, tá, gente? Pessoas que têm clarividência, vidência, bola de cristal, cartomantes, entre outros, zeladores. Não estou dizendo que não exista construção de uma energia chamada espiritual. Estou falando dos excessos sobre as pessoas com transtorno de adequação. Então, o excesso de processos ocultos e místicos é muito claro. Se eu vejo e ouço e posso proferir uma verdade, automaticamente, se eu vejo, eu sou visto. Eu me torno destacado dentro de um grupo onde nenhum deles vê, eu vejo. Automaticamente eu já atraio para mim pessoas que de certa forma são mais carentes, que querem obter ali uma resposta pelo seu não autoestudo. Essa é a explicação mais teórica e mais básica, pegando aí os embates do convívio comportamental humano. Aí nós vamos ter um segundo excesso na casa de santo, aqueles filhos que trazem seus excessos e tentam adequar a casa de santo como os flagelos familiares não vividos, que é o excesso das demonificações. Quem aí, inclusive nós, já não teve uma incorporação daquelas que o cão pega a gente, joga no chão, levanta, bate, envergonha, que aquilo te dói, aquilo não consegue ser dominado, aquilo não tem resposta, você se contorce, a pessoa se contorce e grungunha, acho que grungunha é a palavra certa, não sei, rosna e chora e se arranha. Dentro do processo de demonificação intensa, a gente vê muito isso em alguns programas de televisão, de algumas igrejas evangélicas, vocês veem que aquele demônio em si sempre está dizendo, eu destruo a vida dele, eu contextualizo, eu impeço que ele seja feliz. Dentro da parte espiritualista, o excesso de demonificações, ele já traz um probleminha um pouco mais sério. Ele demonstra extremamente os abusos sexuais, os traumas, sentimentos de projeção e transferência de um ser maligno num domínio corpóreo que não pode ser falado. Traduzindo, é muito mais bonito eu entender, para a minha segurança do meu eu, que um demônio me toma, me rasga, me faz infeliz, me tira o amor, do que eu entender que eu fui criado por uma avó e ela foi perniciosa e maligna e ela é o demônio, mas não é bonito que eu diga que ela é o demônio, eu tenho que ter um fator de gratidão. É muito mais interessante para me manter respirado ali tranquilo, que eu entenda que um demônio me destrói, me toma, eu saio de uma incorporação passando mal e dores de cabeça, enxaqueca e vômito, do que eu entender que a minha inocência foi abusada através do meu pai, de um parente. É muito mais fácil entender que maligno é aquele sentimento que esquentou. Já falei com vocês aquela fórmula, fígado esquenta, comprime o pulmão, falta ar, o coração falta da taquicardia, gera um pré-pânico, gera uma situação de falta de controle, um achismo de morte e finalizações, quando é o fígado que está quente, mas é difícil que eu diga aos outros, que eu escarneça aquele ser maligno que tomou da minha inocência. Quando mais velho, isso vai se tornar talvez menos defectivo, menos vergonhoso, mas eu preciso constituir uma tranquilização. Então eu chego na casa de santo e eu entendo que meu zelador ele foi extremamente pernicioso comigo, maligno ou chato, e eu vou trazer aquelas punções de sentimento, meu pâncreas vai jogar aquelas, se falando besteira pode me corrigir, as jajadas de hormônio, meu fígado vai controlar esses hormônios, e aquela situação de desagradabilidade que eu estou sentindo, de estar me sentindo sufocado, comprimido, atacado, agredido, isso vai se tornar uma punção demoníaca. Afinal, eu preciso ter um local de transferência e projeção, afinal, naquela casa de santo, eu estou buscando sanar aquele problema, mas aquele problema é uma incógnita, está lá suprimido no meu inconsciente. Então, eu trago para fora como uma forma de demonificação. Uma outra coisa muito interessante que falam dos traumas e transgressões infantis é quando a gente está falando sempre da criança ferida, tá, gente? Que chega na nossa casa, dentro de um adulto, que vai ter aí problemas a serem gerados, a descobertos. São as dificuldades de incorporação.
Quando a gente fala de incorporação, incorporar, eu quero colocar a caneta dentro do isqueiro. Vai ter uma metodologia mecânica. Mas quando a gente fala de incorporação, incorporação é orgânica. Então eu preciso colocar algo dentro de algo ou permitir que algo seja inclusivo dentro de algo. Porém, incorporação, dificuldade de incorporação vai direto nos traumas de obediência. É muito normal, todos nós somos fruto da tão famosa colcha de retalho educacional. Dos 3 aos 12 anos é quando a gente constitui a nossa individualidade, se entende como ser, adquire as primeiras faixas de educação dentro da família, das pessoas que nos guardam. Sequencial, somos lapidados pelas nossas professoras. E sequencialmente lapidados pela sociedade e finalizados, lapidados pela religião. Portanto, os traumas de incorporação, as dificuldades de incorporação, aquela pessoa que você está sentindo o arrepio do braço até a cabeça, existe algo vibrando ali, mas ela não se incorpora, ali com certeza você tem uma criança que foi submissa. Uma criança que é tão submissa que ela aceitou maus tratos, ela aceitou se rebaixar pelo carinho da proteção. Ela não quer ser uma criança ingrata, afinal sua mãe não esteve ali para constituir a sua educação. Então ela foi educada por uma tia, por um avô, por um primo, por uma prima, por uma amiga que tinha creche residencial. Então quando ela chega ao nível de liderança, e ela chega ali porque no barracão ela vai encontrar um aspecto de poder bater papo, conversar, ser ela mesma, constituir a sua individualidade, mesmo que tardia, ela vai encontrar a autoridade do zelador, que transfere a Zequedes e Ogãs, transfere aos pais pequenos e mães pequenas, a pai criadores e mãe criadoras, e até irmãos mais velhos. Essa pessoa fala, puxa, mais uma vez eu vou chegar aqui, poxa, né? Onde eu tenho admiração por esse ser, eu quero colocar nesse homem, nessa mulher, as minhas projeções de espera de um ser perfeito, e aí isso, para que eu seja membro dessa casa, eu tenho que incorporar. Automaticamente eu vou passar por inúmeras lideranças e contextos ali radicalizados, eu vou ter dificuldade de incorporação, porque eu já estou tentando desconstruir aquela coxa de retalho que eu vivi quando mais novo. A gente vai falar também de uma coisa que é muito preocupante nos dias de hoje, que gera, esse fator já é um fator gerador de crianças emocionalmente feridas, que é os medos desconhecidos. Quando nós falamos do acesso de crianças a barracões, sem uma prévia adequação, não entendendo, e tem que se entender que criança não tem obrigação de concentração, criança não tem obrigação de silêncio, criança não tem obrigação dessa prévia educação, criança não tem senso do que ela está fazendo, criança só é criança, e ela está com uma esponjinha absorvendo tudo. Quando você coloca uma criança em meio a sacrifícios animais, a ver os quartejamentos do animal, porque você tem que limpar o animal, a ver um orixá incorporando, a gritos, a ilás noturnos, a ver questões de ebó, de choro, de lágrima, a religião, ela é feita para a felicidade. E uma criança que já tem transtorno de rejeição, uma criança que vem de uma família com separação, uma criança que não desenvolveu um luto de uma avó, de um pai, de uma mãe, ela é inserida no ambiente espiritual, afinal a mãe tem que estar ali para compor o seu convívio. E essa criança não tem a sua individualidade respeitada, infelizmente, ou essa criança vai se tornar invertida, assumindo papéis de um adulto para tentar ser inserida naquela sociedade, ou ela vai ter, infelizmente, o acesso negativo dos medos desconhecidos. O que é o medo desconhecido? Eu falei lá na questão da criança interior ferida, um dos 5 tipos é a criança com medos desconhecidos, a criança medrosa de ser. Então a criança quer ir ao banheiro. Um dia a mãe falou, olha, se você for mal criado, o bicho-papão vai te pegar. Olha, se você for assim, a cuca vai te pegar. E no candomblé a gente ouve muito isso. Olha, seu orixá vai castigar. Olha, sua pombagira está te castigando. Olha, o caboclo está te cobrando. E não pense que a criança não absorve, porque a criança tem um poder cognitivo de absorção gigantesco. Então, falando da criança atual, não da criança ferida, mas falando também daquela criança que frequentou terreiros de Umbanda e sessões de descarrego e mesas brancas e que chegaram aos nossos barracões hoje, com esses mesmos desconhecidos. Eles serão, atualmente, crianças com uma prévia dificuldade de adequação, com uma interrupção da sua individualidade e, infelizmente, vão se tornar adultos espirituais sem medos objetivos. Um exemplo, uma criança que vê um sacrifício animal, um derramar de sangue fora da hora, é um medo desconhecido, ela não sabe o que o animal é sacrificado. Ela não vai ser uma criança que vai ter empatia por uma pessoa ferida mais tardiamente. Uma criança que passou
por meios desconhecidos, com estátuas, vela, ou com inserções evangélicas também que sejam, e cultos, demonificações, e questões como é que é o nome da palavra que a Igreja Católica usa? Não é extrema-unção, não. Exorcismos. Uma criança que é levada a esse convívio de traumas, ela não constituiu um medo. Então, se ela não tem medo da espiritualidade, não tem medo do preto velho, não tem medo da pombageira, não tem medo do trabalho, não tem medo da vela, ela, por consequência, não vai desenvolver medos objetivos. Será que se eu executar esse culto, mexer nesse culto, estiver nesse culto, fazer mal a alguém? Então, o acesso das crianças nessa vida anterior espiritual por necessidade, dentro de uma coxa de retalho educacional, traz aqui para frente os famosos adolescentes espirituais que querem ter acesso a tudo, até porque, se não tem o medo do desconhecido, eles não vão ter a inserção do que é certo ou errado. Por objetividade, serão futuros jovens espirituais sem medos objetivos, sem entender que uma maldade, um negativismo, uma perturbação vai lhe trazer um caminho de desgaste espiritual, porque ele não teve os medos dele objetivados, entendeu? Sequencialmente, quando a gente fala da pessoa que chega no barracão e aquela pessoa que traz um transtorno de adequação, a gente vai falar do preferitismo das perseguições, que é o maior transtorno de adequação da criança interior ferida no jovem, no adulto atual. Pessoas que trazem para a nossa casa de santo as suas trocas, as suas exigências desnecessárias e os sofrimentos. Um irmão foi trocado por um irmão, uma criança que você fala, nossa, você não é igual ao Joãozinho, você insere ela no estado de cobrança, são crianças com perseguições de preferitismo. Automaticamente, eles, para se adequarem ao barracão, eles vão ser submissos, eles vão se integrar para receber o amor, mas por consequência eles vão ser vitimistas. A Maria implica comigo, a do fonetinha não aceita o pão que eu faço. Eles vão ter projeções lúdicas, eles vão começar a criar campos energéticos de perseguições e demonificações e ataques tão inúmeros, porque eles já sofreram trocas. Eles já foram trocados pelo primo, pela tia, pelo avô, pelo irmãozinho, pelo amiguinho do colégio. E geralmente as crianças com problemas de preferitismo são as crianças indignadas e enganadas. Foram crianças que vocês disseram a elas, quando mais jovens, essas crianças, se você se comportar, eu vou te dar uma bala. Isso também vai lá atrás na questão dos medos desconhecidos. Quando você diz que uma criança tem que se comportar bem, que ela vai ter uma troca, você está dando a ela um sistema de injustiça também, ela está sendo injustiçada, que ela vai crescer com aquela dívida, e dívida em crença, crença, sentimento, sentimento se torna verdade no futuro. É o que torna para a gente difícil desconstruir alguns sofrimentos, algumas autossabotagens, e difícil da gente, como zelador, desconstruir do filho um estado de culpa. Ele teve um start, ele viveu uma situação, ele se envergonhou daquela situação, porque ele fez malcriação, a mãe falou, você está feio, olha a gira, você está atrapalhando a gira. Ele cresce envergonhado, ele se instala na culpa, e quando mais velho, ele vai ter baixa resistência a frustrações. Dentro do barracão, esses jovens que chegam hoje que não podem aceitar um não, que não podem aceitar uma correção, que eles não vão poder usar das projeções excessivas ocultas para serem videntes, jovens espirituais que com 15 anos estão na Umbanda, com 17 já são pai de Umbanda, aí a Umbanda não é suficiente, eles buscam na Jurema a consagração, em 2 anos se consagram como juremeiro, aí com mais um tempinho já são mestres juremeiros, aí fazem culto sobre culto que eles querem dar e receber, não suficiente, vão para a cartomancia, para o esoterismo, chegam ao candomblé, se iniciam, porque tiveram um tempo de várias vivências no candomblé, querem transformar essa vivência de 1, 2 anos no status de zeladores espirituais, aí eles se sentem inclusivos, porque eles se incluem para poder receber atenção, mas eles são perseguidos pelo preferitismo. Eles não foram preferidos quando na infância, são crianças feridas, chegam no nosso barracão buscando serem adequadas, buscando serem introjetadas, elas identificam no barracão aquela felicidade de estar ali e querem se introjetar ali dentro, porém tem baixa resistência a frustrações. E aí, gente, vem o principal problema. Todo e qualquer sentimento, no caminho do sentimento do pernecimento, da generalização, traz o transtorno de culpa. Aí eu faço a pergunta aos zeladores
e faço a pergunta também a esses novatos espirituais que estão trocando de casa. A religião ela não serve para dar felicidade a ninguém. A religião te faz um ser feliz e transforma em você seus atos. Se você está na casa do João e vai na casa da Maria buscar validação, você está alienando seu pai. Então você não está calculando tudo que ele te aceitou, porque ao menor tempo que você perdeu em achar que a relação dos seus sentimentos com o seu zelador foi excessiva dele para com você, você é um normativo, você tem baixas frustrações, você tem baixa resistência à frustração. E daí, o que fazer? Elegum, Omorixá, Vodunce, Muzença, se não estou enganado, a Bião, o iniciante da Umbanda, ou umbandista, ou juremeiro, ou esotérico. O que fazer quando você constitui a certeza que você não pertence a nenhum lugar? Como lidar com a rotina dos outros, sendo que você trazendo seus sentimentos de não pertencimento, você não criou uma rotina. Então você vive uma rotina alheia. E nessa rotina alheia, para que você esteja ali dentro, você tem que se adequar. Então será que quando você vai, o meu santo tem um problema de mistério, vou jogar com a Mariazinha, ela falou que tem que fazer um ebó no fundo do buraco, porque se eu não acha meu santo, aí meu santo não incorpora, aí eu vou no João da Mariazinha, porque a Mariazinha fez o ebó, meu pai não assistiu, e meu santo não chegou, e quando chegou, meu santo tem um santo muito raro, que ninguém enxerga, e nem mesmo esse próprio santo chega para dar indicação. Então, espíritos que não trazem indicação, que não dizem quem são, que são obsediadores, transtornam a vida, atrapalham o médium, ou espíritos que vêm em processo demonificado, em suma, muitos desses espíritos, esses porquês e serais, são a necessidade de tornar especial o que é corriqueiro, que é a necessidade que você tem de transformar a rotina do outro na sua rotina. É querer se adequar àquela rotina, mas não é se incluindo nela, é fazendo com que o outro inclua você naquela rotina. É você querer ser ponto crucial, não é feio nem negativo você espelhar no zelador, transferir para ele, projetar nele as suas funções de carência. O negativo é quando você não consegue se dar conta dos seus sentimentos de inferioridade, de incapacidade e de inadequação. E lembrando, sentimentos são sentidos, são verdadeiros, se são verdades tem que trabalhar, e você projeta isso no zelador, e ao menor tempo que o zelador não tem tempo para te sanar essa demanda diária, afinal você está com excesso de esclarecimentos e você não consegue fazer a correlação dos seus sentimentos para com o seu zelador ou seus excessos de processos ocultistas ou místicos, você entende que você é mais um. E quando você é mais um, e a pergunta fica, quando você for mais um, como você faz para entender que você não vai poder usar o narcisismo como mecanismo de defesa do ego? Porque nesse processo nós usamos vários mecanismos. Meu ego está doendo, eu estou me sentindo mal. Oi, benção Fernandinho, benção Antônio, benção aos demais. Eu estou ali, benção Vanessinha, filha, eu estou me sentindo dolorido, chateado, entendeu? Eu estou me sentindo amargurado. Eu vou colocar dons, eu vou me tornar excessivo, vou me botar nessa rotina. Porém, está doendo. Então, mais fácil essa dor acontecer, eu fazer mecanismos de processo de defesa do ego. Eu nego que eu sou um infeliz, eu transfiro para o outro, eu sublimo, eu ajo de forma reativa, eu odeio aquele meu irmão, mas eu falo, eu te amo tanto, meu irmão, afinal eu quero pertencer àquele gueto. E na verdade, são todos excessos comportamentais de uma criança interior ferida. Porém, isso é uma tese, um entendimento meu. Nós nunca podemos usar o narcisismo como ferramenta de defesa do ego, porque sendo narciso eu me olho, sou vidente, tenho vidência, o melhor orixá, minha pombagira fala as verdades. E às vezes de forma telepática eu me conecto, eu chego perto da minha irmã está ali assim, com medo, triste, chorosa, eu falo, estou vendo em você um problema que você não consegue resolver, o cérebro é cognitivo. Aquela irmã, como você viu que eu estou triste, infeliz com meu marido, porque é muito normal que as funções do nosso id digam, vai lá, você é importante, você é poderoso, você é grandioso, você não é esse ser pequeno, você não é esse ser minúsculo, você não é esse ser inferior. E aquela irmã despeja sobre você frustrações e infelicidades. E você pega aquela rotina daquela irmã e faz o quê? Aconselha.
se eu aconselho para minha irmã como ela deveria agir, muito do que eu falo eu confesso. Nos meus aconselhamentos são as confissões da minha fraqueza. Então a gente não vai estender o vídeo, até porque eu usei colinha aqui para ser mais rápido. Eu quero levar todos a um pensamento muito sublime, e é um pensamento que eu faço comigo diariamente. Meu pai de santo é um zelador, que eu acho que ele já completou aí com os 40 anos de santo dele, mais de 450 cabeças cultuadas, dadas obrigações, raspadas e inseridas, que não existe a palavra enxerto, né? Então você imagina esse homem com os clientes dele, os problemas dele, os filhos dele, meus demais irmãos e clientes e tudo mais, se a cada piririco meu eu não desenvolver uma digestão por isso, eu não buscar me concentrar, já meu pai falar, pai, ó, já fiz esse caminho, tá doloroso, o que o senhor acha, meu velho? Agora, se eu começar a criar punções, porque punções são desejos, vem lá do nosso inconsciente, e começar a ter sonhação, e começar a ter problemas, e levar para o meu pai a necessidade de que ele resolva meus problemas, porque eu sou um filho muito bom, porque eu sou um filho que participa, eu contribuo financeiramente, eu sou um filho presente, eu cuido dos meus irmãos, eu tenho a melhor roupa, eu faço a melhor faxina, eu sou um filho narciso. E eu não tenho que ser olhado como ser único, afinal o barracão é uma egrégora de múltiplas pessoas. Às vezes, você com todas as suas dores, ainda está um pouquinho melhor do que aquele que está quietinho no canto e não deu acesso ao zelador às suas dores. Então, gente, tomem cuidado com os excessos de demonificações, tomem cuidado com as dificuldades de incorporação, tomem cuidado com as correlações de seus sentimentos com o seu zelador, tomem cuidado com os excessos de dúvidas, tomem cuidado com o senso de justiça, tome cuidado com o não pertencimento, tome cuidado com a generalização. Não é porque todo mundo é que você é, não é porque todo mundo pertence que você pertence. Porque aí eu trago uma outra pergunta poderosa. Eu tenho uma amiga minha, a Érica, e ela é uma coach extrema, uma outra coach, amiga minha, maravilhosa, também é a Koteski. E elas falam que o erro hoje em dia é que os zeladores estão sendo forçados a responderem perguntas, quando na verdade os zeladores deveriam identificar os problemas e perguntar ao seu filho: o que você acha disso? Como você me coloca nessa situação e o que você acha que eu devo fazer? Ali você já consegue, através desses aconselhamentos que o seu filho vai te dar, ou dos ativos que ele vai trazer, ou da rotina que ele vai te incluir, o melhor relacionamento, senão ele vai ser mais um filho frustrado. Você vai tentar fazer um ebó para tirar aquele demônio que toma aquela mulher que sente dores. Você assume o problema dela, mas você não é o pai dela. E você também não pode ser o defensor daqueles sentimentos de um estupro, de um abandono, de uma dor generalizada. Essa mulher vai levar a sua fraqueza para outro homem. E assim vai ter as trocas de papéis. E assim a gente vai chegar aonde? Num transtorno de culpa. Quando o ser humano começa a entender que o estado de depressão, o estado dele estar deprimido, está referente ao envergonhamento e à culpa dele, e quando a gente fala desse sentimento, a gente lembra da ansiedade, que é o medo de um futuro, e o medo está ligado à culpa e ao envergonhamento. Então o medo de chegar ali na frente sem saber como eu vou agir, é o medo de eu ter sido estuprado, ter sido abusado, ter sido maltratado, ter sido trocado, ter sido comparado. Esses medos estão dentro do psiquismo humano, esses medos estão todos dentro do nosso inconsciente. Uma outra coisa que eu volto a didaticamente falar, são sobre sonhos, gente. Sonho é muito legal, pode ser premonitivo? Pode, mas o sonho nada mais é que uma descarga do seu inconsciente. Nós temos que entender que nós estamos indo para a religião para religar e para irmos rumo à humanização. Menos consumo, menos capitalismo, menos eu, menos ego para a religião. Então hoje eu me interesso por uma casa cheia? Graças a Deus não. Eu entendo que não são as quantidades que me qualificam, mas são as minhas obras que escrevem a minha escrita, que deixam o meu legado sobre a face da terra, que eu salve só um, mas que eu salve os seus demônios internos e que eu espiritualmente o lapide como um carvão que vai virar diamante. Minha obra já está feita. O que nós precisamos perder é essa necessidade extrema de excesso ocultista. Porque quando muito eu quero dar, muito eu quero ser visto. Sou vidente, sou clarividente, eu misturo a carta, o tarô, a runa, a umbanda, o candomblé, a jurema, a mesa branca, o sangemanismo e outras coisas,
Nós temos que ser feitos para entender, mas devemos entender a que local estamos, a que viemos, qual mensagem traremos, e tudo isso é muito bom. Se eu pegar a cartomancia e entender dela, tomar posse, e com ela mexer a minha panela e escrever uma história com a cartomancia como mecanismo de execução, usando as minhas experiências. Eu pego as vivências, oportunidades, as transformo em experiência, e daí das minhas experiências eu posso dar algo a alguém. Eu não posso lidar com o ser humano da seguinte forma: faço jogo de carta, minha cigana mandou você jogar, que está com problema. Se a cigana falou no seu ouvido, ela devia falar: João, não tem problema disso. Faço um trabalho de amarração, trago seu marido de volta em 3 dias. Você pode perceber se aquela mulher talvez não é uma mulher assim mesmada de amor, uma mulher carente crônica, uma mulher que ela se abaixa para conquistar e depois multa ao conquistar, uma mulher que exige daquele homem um excesso de amor que ela não teve da família. Quando você fala com um profissional: olha, meu Exu disse que você não está crescendo, que alguém está implicando com você. Sabe, alguém está implicando com aquela pessoa que olha o trabalho do outro e ele não quer se esmerar, ele é um transtornado, ele prefere deixar de lado do que assumir compromissos. Então, claro, o outro vai incomodá-lo, o outro chegou numa posição de crescimento com responsabilidades, abrindo mão das suas premiações para chegar como líder. Ele lidera porque ele tem algo a professar, mas aí é mais do que dizer que o outro quer me destruir, que é o meu lugar, quando na verdade sou eu que quero o lugar do outro, mas não tenho encorajamento de sair da minha zona de conforto. Eu tenho particularmente paura dos excessivos ocultistas videntes, porque diariamente eles estão a uma espera de um resultado, de pessoas que os abrace, que os coloque no colo, que os dê alimento, que os coloque no seio, no caso, os insira no seio familiar. E essas pessoas com transtornos ocultistas, elas são pessoas que não têm medos desconhecidos. Elas foram inseridas nesse plano de medos desconhecidos e perderam os medos objetivos e subjetivos. Medos objetivos: eu preciso trabalhar para que eu possa me sustentar, para que eu não passe fome. Medo subjetivo: será que se eu fizer um curso de cabeleireiro, eu vou ser cabeleireiro do Ronaldinho e numa facada só vou cortar o cabelo dele e vou ter dinheiro para me divertir? A gente tem que fugir, gente, da projeção lúdica. Está todo mundo vivendo dentro dessa generalização, vivendo segundo a sociedade manda com que nós conseguimos viver. A gente tem que fugir do estado de espera e, primordialmente, institua o caminho da culpa. Se você acha que está passando fome, quem é culpado dessa fome? Se é você, não se acuse ou não se martirize, se resgate. O primeiro exercício que o zelador faz com uma criança interior ferida é entender que ele pode pegar a mão dessa criança e não é conduzi-la não, é pegar a mão, botar a sua própria cabeça e dizer: eu me amo, eu me basto, eu me tenho, eu me sou. Existe até uma cantiga de Iemanjá que você saúda o Ori. Ori é a constituição da inteligência. O Ori vê, o Ori entende, o Ori faz. O culto do Ori é o maior culto. Agora, como eu posso ser algo se o meu Ori é constituído de inexperiências? Eu preciso ter experiências cognitivas, ser cognitivo, pegar da minha formação de educação e trazer essa formação a uma realidade que me alfinete e pergunte o que eu sou, o que eu não sou na face da terra. Porque o relacionamento tem se tornado cansativo e desgastado. E muitos dos grandes zeladores estão perdendo a perspectiva da paciência para com os seus filhos. Um outro fator muito complicado dos sentimentos de pertencimento e não pertencimento é a sabotagem, quando a pessoa que acha que pertence a um ambiente não quer assumir ali as suas responsabilidades, sendo elas civis ou financeiras. Daí tantos adolescentes espirituais com a facilidade, sem medos objetivos, extorquindo dinheiro dos que são mais velhos, extorquindo dinheiro de pessoas sensíveis ou fragilizadas e extorquindo de um lado e com a dificuldade de sanar de outro. Então todos querem alimento, boa conduta, bom conforto, não querem obedecer ao patrão, todos têm que ter entendimento. E aí, qual parte eu faço? Gente, tenham a certeza de vocês não pertencerem a lugar nenhum antes de pertencerem a vocês mesmos. Sejam
os evidenciadores e buscadores dos valores de meio. E que esses valores de meio te levam ao valor de fim. Meus valores de meio agora, preguiça, estagnação, não quero estudar, não quero ser inteligente. Qual o valor de fim que eu almejo? Solidão, tristeza, fraqueza, defecção? Então, Colofé Mucuyu, boa tarde, Aure Mojuba, fica aí um pouco mais de contribuição e que a gente possa usar isso como ferramenta primordial para se quebrar, às vezes se flagelar, pegar essa montanha gigantesca de problemas e quebrar em pequenos problemas, pequenas pedras você carrega. Grandes montanhas, elas não são carregáveis, mas como diz o ditado bíblico, se a sua fé já for de um grão de mostarda e ela for efetiva, você move a montanha. Porém, fé é essência, essência é alma, alma é aquilo que você tem dentro de você, alma é a pré-iluminação do seu ego. E quem é você? Isso é o seu ego. No seu movimento egocentrista, o que está no centro do seu movimento é você. E o que está ao redor? Será que tudo ao redor está tão confortável que você não precise mudar? Movimente-se, mova-se. Antes que tudo se mova, você fique para trás e aí tenha outros transtornos, entendeu? Como transtornos vitimistas e trocas de prevenção de sofrimento por não ter se movimentado. Um grande beijo, até um próximo encontro e que a gente possa não se generalizar a uma rotina que não é nossa, que a gente seja um criador de uma rotina e que a gente não seja mais um na multidão. Eu seja aquele que vai fazer a diferença na multidão, tá bom? Beijão e até um próximo encontro, gente.